É importante você entender o nível de importância e de urgência sobre o que nós estamos vivendo, tá? E só assim você vai ter paz e vai ter tranquilidade de é, ouvir sobre os sinais e ver as coisas que estão acontecendo, porque alguns sinais estão sendo falados, mas ainda não se concretizaram e são expectativas de tudo que está se movendo na política do mundo e que vão acontecer. Mas na hora que essas coisas começarem realmente a acontecer, pode ser que se você não estiver atento, pode ser não, com certeza, se você não estiver preparado espiritualmente com essas armaduras, você vai ter um certo desespero, porque você vai ver, cara, realmente estavam falando sobre isso e agora está acontecendo. O que eu faço? Entende? Agora, se você estiver revestido, o Espírito Santo ele vai colocar uma paz no seu coração, porque quando você se reveste das armaduras de Deus, você vai se sentir fortalecido nele. E não existe nada, nada, absolutamente nada, que vai ser, que é e que poderá vencer o poder de Deus. Certo? Nada é mais poderoso do que ele. Nós aprendemos que o Senhor ele é onipotente, ou seja, todo o poder está nas mãos dele. Todo o poder está em suas mãos. Então nada, nada, nada nada tem a possibilidade de vencê-lo. Se você estiver revestido da sua armadura, você está completamente protegido, tá? E isso vai te trazer paz. Versículo 12, como nós estávamos falando, né? Então ele vai falar sobre toda essa hierarquia. E o que eu quero falar aqui sobre isso? Que eu quero, na verdade, comentar aqui que é importante. Percebe que ele fala aqui, na parte B do versículo, que a nossa luta é contra os governantes do sistema deste mundo. E eu fui pesquisar no original e tal, e aqui quando ele fala sobre os governantes, ele não está falando sobre pessoas físicas, tanto que ele elimina essa possibilidade quando no começo do versículo ele fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra seres humanos. Inclusive nessa tradução aqui, da King James, ele vai falar exatamente assim, ó. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Aqui está mais adaptada de forma clara para a pessoa entender. Mas ali no original ele vai falar não é contra carne e nem sangue. E subentende-se exatamente isso. Então, quando ele vai falar que ó, contra os governantes do sistema deste mundo, ele não está falando sobre as pessoas que a gente inclusive ouve falar que estão por trás de tudo isso. Ele vai falar sobre os espíritos que estão governando essas pessoas. Os espíritos que estão, né, os espíritos malignos que já dominaram essas pessoas e que estão fazendo com que elas ajam dessa forma. E existe uma diferença, por isso que você precisa entender. Sabe por quê? Porque quando essas coisas assustadoras começam a acontecer, por exemplo, coisas que estão sendo faladas de crianças que foram, né, em rituais satânicos, né, e tudo mais, muitas coisas, vocês vão perceber que muitas coisas disso estão vindo à tona. Você pode, se você pensar somente pelos olhos naturais deste mundo, você vai pensar, nossa, mas como que uma pessoa consegue ter tanta crueldade? Muitos famosos estão envolvidos nisso e tal, e você pode pensar, mas como que uma pessoa, né, que tinha tudo isso, fama e tal, como que uma pessoa ela foi, é, teve coragem de fazer tudo isso daí? E aí você precisa lembrar que, na verdade, essas pessoas, elas estão sendo totalmente governadas por espíritos malignos. É como se o espírito utilizasse o corpo dela como um transporte aqui na Terra para fazer exatamente o que ele quer. Então isso daí já vai fazer com que você não fique tão surpreso. E entenda que a sua luta realmente não é contra os governantes de direita, de esquerda ou que são ditadores ou não são. Você tem que entender que eles estão sendo governados por espíritos malignos, que são esses governantes do sistema deste mundo. São espíritos que estão designados para fazer com que tudo isso que você está vendo aconteça de forma perfeita. E isso vai te trazer um pouco mais de clareza sobre o mundo espiritual e de você entender que você precisa se revestir não é fisicamente, não é ficar forte, não é ganhar dinheiro para se proteger, construir bunker para se proteger, ou de repente se refugiar em um lugar ou um país que vai ser mais seguro. Não, você precisa, independente de todas essas coisas, se revestir espiritualmente, porque a sua guerra, a nossa guerra, é espiritual, certo? Aqui ele vai falar também sobre forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então são forças que agem nas regiões celestiais, impedindo, né, inclusive respostas do Senhor que estão ao nosso encontro, que o Senhor já liberou em nossa direção e que muitas vezes também demoram para chegar por conta dessas guerras espirituais, porque o mundo espiritual ele tem uma ordem, né? Para que por mais que o Senhor seja onipotente, que o poder esteja em suas mãos, todo o poder esteja em suas mãos, quando o Senhor vai te enviar uma resposta, tem um anjo específico, que é um anjo para te
para te trazer essa resposta. Tem um anjo específico que é responsável por guerrear nas regiões celestiais para que essa resposta chegue até você. Você vai ver isso, inclusive, no livro de Daniel. Você vai ver que existe essa ordem. Então, aqui você vai entender que é importante você saber que existe isso para que quando uma resposta de Deus demore para chegar até você, de algo que você está orando, de algo que você está pedindo clareza para o Senhor, você entenda que talvez essa resposta já tenha sido liberada, mas que existe um processo e existe uma lei que rege o mundo espiritual e que vai fazer com que essa resposta chegue para você no momento certo ou no momento em que essas guerras espirituais forem vencidas para que ela chegue até você. Então é importante você ter clareza sobre isso, certo? Continuando aqui, você vê como que eu até nem sabia como que eu ia organizar esse estudo, mas eu estou fazendo aqui de forma improvisada, porque eu quero que não seja falado aquilo que eu quero falar, mas sim o que o Espírito quer ministrar ao coração daqueles que realmente estão interessados em saber como se preparar e o que fazer, tá? Então, se você realmente não tem interesse genuíno, tudo isso aqui para você vai ser maçante e você não vai conseguir assistir esse vídeo até o final. Mas se você entender a importância de tudo isso e você realmente tem interesse de se preparar, isso aqui para você vai ser ouro, vai ser vai ser um tesouro que você vai lidar de forma séria e você vai ouvir, vai estudar, vai realmente se aprofundar para entender como que você deve fazer cada uma dessas etapas para você estar preparado, tá? Eu até, por conta de saber que é muita coisa para falar, às vezes eu estou falando até um pouco mais rápido, mas, enfim, é porque eu sei que é muita coisa que eu preciso falar aqui com vocês, tá? E não dá para eu ficar separando, porque a gente não tem mais tempo. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa se preparar, tá? Então vai ficar tudo em um vídeo só mesmo. Se a minha bateria do celular suportar, né? Porque acho que 40% de bateria, só nessa parte que nós gravamos. Vamos lá. Versículo 13, ele vai falar assim, ó. Por isso, tomem a armadura completa de Deus, para que possam resistir no dia mal, e depois de terem feito tudo, permanecer firmes. Olha que interessante. Percebe que o versículo começa falando assim, ó. Por isso. Por isso o quê? Pelo fato de a nossa batalha, a nossa luta, ser contra principados, autoridades, governantes do sistema deste mundo de trevas e forças espirituais do mal das regiões celestiais. Então ele está falando por isso, por este motivo, da sua guerra ser assim, contra essas coisas espirituais, tomem a armadura completa de Deus. Percebe que aqui ele repete. Tomem a armadura completa de Deus, para que possam resistir no dia mal. Então, por que isso aqui é importante? Porque não são todos os dias que você vai sofrer essas guerras espirituais, mas haverão dias que serão realmente dias que o inimigo ele vai agir de forma mais intensa. Por isso que ele está falando aqui, ó. Por isso tomem toda a armadura de Deus, a armadura completa, para que vocês possam resistir no dia mal. Ou seja, no dia em que você tiver um ataque mais intenso espiritual. E ele fala que a única forma de você resistir é se você tomar essa armadura completa. E olha que ele não está falando que você vai resistir se você tiver parte da armadura. Ele está falando que a única forma de você resistir é se você estiver completamente revestido dessa armadura. Então tomem, ou seja, nós precisamos pegar. E eu fui buscar no original algumas palavras aqui, e quando ele fala essa palavra aqui, tomem, no original essa palavra significa que essa armadura, que esse algo que você vai tomar, ele já está disponível. Tá? Então não é algo que você precisa criar, não é algo que você precisa, de certa forma, conquistar, não. É algo que já está disponível. O único papel a única coisa que você precisa fazer é ir buscá-lo, certo? Você precisa ir e tomar essa armadura. E aí, na parte final do versículo, ele fala que essa armadura vai te dar a possibilidade de resistir o dia mal, ou seja, de você sobreviver aos ataques, e depois de ter sobrevivido aos ataques, permanecer firme. Normalmente, por que ele fala isso? Normalmente, quando uma pessoa ela é atacada, ela fica um pouco cansada depois disso, certo? Ela fica, por exemplo, se você recebe ataques espirituais, você vai perceber que no final do dia você tem cansaço mental, as pessoas falam muito sobre isso, você sofre retaliações. Mas aqui está falando que quando você é revestido de toda a armadura, da armadura completa, você resiste ao ataque e você, depois de ter feito tudo, permanece firme. Certo? O que é esse tudo? Tudo que é necessário enquanto você está recebendo esse ataque. Que é você
utilizar o escudo da fé, que a gente vai falar aqui, é você proferir as palavras que aqui no original vai falar sobre a palavra rema, que são palavras proferidas, palavras que você, como que eu posso explicar? Palavras que você declara. Então, diante desses ataques, você também terá algumas coisas que você vai fazer para combater esses ataques espirituais. E aí você vai entender quando a gente for falar sobre as peças dessa armadura, o que serão essas coisas que você vai fazer durante, né, o recebimento desses ataques. Então ele vai falar, depois de vocês terem feito tudo, que a gente vai entender no decorrer do texto, vocês vão permanecer firmes, permanecer inteiros para continuar, mesmo que sendo atacados, continuar firmes e fortes para continuar a luta e vencer para quando Jesus raiar nas nuvens você estar preparado, certo? Lembre quando eu falo aqui, quando Jesus raiar nas nuvens e você estar preparado, lembrem que esse texto ele não fala especificamente sobre a volta de Cristo, mas aqui ele te dá todas as, como se ele te desse a receita do que você deve fazer para você resistir nesse tempo que vai anteceder a volta dele, certo? Que vai ter o governo do anticristo, enfim. Se você tem visto aí os vídeos sobre os sinais, você vai entender do que eu estou falando. No versículo 14, ele vai falar assim, ó, permaneçam firmes, tendo cingido a cintura com a verdade. Algumas versões vai falar tendo cingido os vossos lombos. E ele vai falar aqui, ó, e tendo vestido a couraça da justiça. Aqui é importante, lembra que quem assistiu outro vídeo vai perceber que eu falei que essa passagem, ela falava sobre quais eram as armaduras, mas se você for ler de forma literal aqui, você não vai entender o que seria isso aqui, cingir a cintura com a verdade. O que é a verdade? De qual verdade ele está falando aqui? Vestir a couraça da justiça. O que é vestir a couraça? Então você percebe que você não tem a informação clara do que você deve fazer. Então por isso que nós estamos aqui falando sobre esse texto em específico, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, ele vai falar assim, ó, permaneçam firmes, tendo cingido a cintura com a verdade. Ou seja, vocês vão conseguir permanecer firmes se vocês fizerem todos esses detalhes que ele vai falar a partir de agora. Então o que seria cingir a cintura com a verdade? Antigamente, na época em que isso foi escrito, o que significava cingir a cintura com a verdade? Cingir a cintura era, as pessoas elas usavam como se fossem túnicas. Então, para que elas conseguissem correr, elas levantavam aquela túnica. O que significava cingir? Era isso. Levantar aquela túnica até a altura da cintura e colocar o cinto para prender. Para que quando ela conseguisse correr, ou melhor, para quando ela fosse correr, ela não tropeçasse na própria vestimenta dela. Então é como se ela estivesse melhor adaptada para conseguir estar em posição de ataque, certo? E aqui, quando ele fala assim, ó, tendo cingido a cintura com a verdade, ele não está falando sobre a verdade da palavra. E aqui, por isso que eu falo que é importante nós entendermos esses detalhes. Aqui, quando a gente vai buscar isso aqui no original, a palavra verdade, ele está falando da verdade, daquela verdade que é antônimo de mentira, certo? Então, a verdade que ele está falando aqui é realmente de verdade, de você falar coisas fiéis ao que acontece, certo? E isso já muda totalmente o sentido e o significado desse texto. Porque se a gente falar assim, ó, tendo cingido a sua cintura com a verdade, e a gente olhar essa verdade como a verdade da palavra de Deus, que muitas vezes o termo verdade é usado como a palavra de Deus, a gente vai entender esse texto de uma forma. Mas se a gente for falar que cingir a cintura com a verdade, sendo a verdade, considerando que essa verdade é o antônimo de mentira, aqui já muda totalmente o sentido. Então o que ele vai falar aqui? Que quando nós nos revestimos, ou melhor, quando nós tapamos a brecha da nossa vida e eliminamos todas as mentiras, mentirinhas e mentirões, que eu nem sei se existe essa palavra, mas que muitas vezes a gente considera, mas isso aqui é só uma mentirinha e tal. A primeira coisa que a gente precisa entender, no reino espiritual não existe mentira, ou melhor, mentirinha e mentirão. Só existe mentira. Mentira é mentira. Não tem ela pequena e não tem ela grande. Por quê? Porque quando nós não consideramos isso, nós deixamos na nossa vida que nós permitimos na nossa vida que existam essas mentirinhas, porque a gente acha que essas mentirinhas são coisas inofensivas e que não tem impacto muito grande nas nossas vidas. Só que no mundo espiritual, e a gente precisa entender que a nossa guerra ela é espiritual, essa mentirinha ela abre brechas, assim como mentironas ou mentirões abrem brecha. Ou seja, mentira pequena
ou mentira grande no mundo espiritual é a mesma coisa e abre brecha do mesmo jeito. E talvez isso explique muitas coisas que acontecem na sua vida e que você fala, nossa, mas eu tô fazendo tudo certo. Tipo, tô buscando a Deus sabe, tô fazendo tudo certinho, mas parece que essas coisas que estão acontecendo, parece que é como se tudo que eu tô fazendo aqui não tá funcionando. E na verdade, pode ser apenas essa brecha de mentirinhas que ainda existam no seu dia a dia. Mentirinhas bobas mesmo, que na verdade no mundo espiritual elas têm o mesmo peso e o mesmo valor e abrem brechas e dão legalidade para o inimigo agir. Então essas coisas que estão acontecendo na sua vida são coisas que você mesmo está dando legalidade no mundo espiritual, baseado nas leis que regem o mundo espiritual, através dessas mentirinhas que você acha que é inofensiva. Então quando ele fala assim, ó, tendo cingido a cintura com a verdade, ele está falando para você cingir os seus lombos, fechando essas brechas. Ou seja, trabalhando apenas com a verdade. Não deixando ter possibilidade de ter mentirinhas na sua vida. Certo? Eu tô falando mentirinhas porque são aquelas que a gente acha que é inofensiva. Mas eu tô falando mentiras no geral. Certo? E tendo vestido a couraça da justiça. E por que que nesse versículo, o Espírito Santo ministrou no meu coração, que ele vai falar da verdade e da couraça da justiça. Quando nós eliminamos todas essas mentirinhas, é como se nós estivéssemos, né, com a nossa túnica amarrada na cintura e nos dando uma possibilidade melhor de ataque. Nós não estamos mais reféns daquilo. Nós não estamos mais reféns, nós não estamos presos. Percebe que a mentirinha é como se ela fosse essa túnica até os seus pés e você precisando correr. Em algum momento você vai tropeçar nela. Em algum momento ela vai ser uma brecha para o inimigo ter legalidade e agir na sua vida. Você percebe que olhando pelo lado espiritual faz total sentido? E aqui você consegue entender de forma clara não só as leis que regem o mundo espiritual, mas o que exatamente esse texto está falando e quais são essas armaduras. Percebe que depois disso, ele vai falar assim, ó, cadê? Tendo vestido a couraça da justiça. Porque quando você elimina as brechas da mentira na sua vida e trabalha só com a verdade, você veste uma couraça, uma proteção da justiça. Ou seja, você consegue ter essa proteção de justiça, de ser uma pessoa justa, quando você elimina absolutamente todas as brechas. E nós sabemos que a justiça de Deus, nós nos tornamos justos não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos alcançou com a sua graça. Só que nós ficamos protegidos nessa couraça quando nós eliminamos todas essas brechas, inclusive as mentirinhas que normalmente a gente acha que é inofensiva para a nossa vida, mas que agora nós sabemos que no reino espiritual tem o mesmo peso de mentiras que realmente tem impacto maior na nossa vida. Certo? Então, quando nós eliminamos essas mentirinhas, nós também somos vestidos de uma couraça da justiça. O Senhor pode, quando você recebe um ataque espiritual, quando o inimigo fala, quer agir na sua vida e ele acha que ele tem legalidade, essa couraça da justiça te protege. Porque o Senhor olha e fala assim, não, nesse aqui você não pode tocar, você não tem legalidade, porque nem mesmo mentirinhas na vida dele existem mais. Então não existe brecha nenhuma, ele está totalmente revestido de uma couraça de justiça. Ele se tornou, ele está protegido de justiça porque ele se tornou justo, eliminando todas essas brechas, essas possíveis brechas de legalidade. Certo? Então aqui, esses dois termos, eles se conversam. Então por isso que quando você cinge os seus ombros com a verdade, automaticamente você também é vestido da couraça da justiça, e é claro que aqui engloba todas as outras legalidades e todas as outras brechas que você possa estar dando na sua vida, certo? Versículo 15. 35% de bateria? Acho que dá, né? Versículo 15, agora são 1h07 da madrugada. Imagina quanto tempo que vai ficar esse vídeo aqui. Versículo 15 ele fala assim, ó. E tendo calçado os pés com a prontidão do evangelho da paz.